soberano e eterno Deus, aceita a nossa gratidão mais uma vez por nos encontrarmos aqui. O Senhor tem nos trazido a este lugar e aqui temos sido ricamente abençoados. Que o Senhor continue nesta manhã nos ajudando, falando aos nossos corações, que possamos sairmos daqui melhores, ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco. Muitas vezes queremos ouvir uma coisa, o Senhor tem outra para nos falar. Mas nós estamos aqui e que o nosso coração esteja aberto, nossa mente aberta, para podermos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar. Agradecemos pela semana que tivemos, os trabalhos que foram realizados, as conquistas, as lutas, as dificuldades, o Senhor nos ajudou a passar por elas. Agora estamos aqui te honrando, meu Deus, neste primeiro dia da semana. E como disse o salmista Davi, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Que cada louvor, cada movimento, cada amém, cada glória a Deus, cada movimento, Senhor, seja para a tua honra. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Graças a Deus, chegamos. Estamos felizes, agradecidos por estarmos de retorno. E feliz de ver a irmã Jéssica ali, né? Deus abençoe ricamente cada um que está conosco esta manhã, né? Deus tem preparado para nos abençoar, nos ajudar. Irmão Anderson, irmã Luana, Deus abençoe. Irmã Vitória, graças a Deus pela vida de cada um. Irmão Arilson, Deus abençoe. E a todos, né? Minha preciosa mãe que está aqui, irmão Semir, irmão Ademilson. Se for citar os nomes, a gente vai cometer equívoco, né? Mas estamos agradecidos. Tivemos uma viagem abençoada. Fomos, irmão Rodrigo, voltamos em segurança. Deus nos ajudou e trouxemos a irmã Nair. Estava ali já. Ela estava com muita saudade de nós, meu povo. E eu vou passar algumas coisas no decorrer da mensagem. Antes disso, irmão, são coisas que precisam ser ditas, né? Nós tivemos na quarta-feira um culto abençoado, né? Falamos sobre aquele que é santo, seja santo ainda. Aquele que é justo, seja justo ainda. E aquele que é injusto, que faça injustiça ainda. E o que é sujo, suje-se mais ainda. Parece que é algo que sela, né? A coisa. Mostrando que isso é lá quando a igreja for arrebatada, não tem mais o que fazer para quem fica. Nem na grande tribulação, nem... não tem o que fazer, já está selada a coisa. Mas aqui, nesta hora que estamos vivendo, precisamos também estar desta maneira, né? Sendo justo. E isso é Deus que nos ajuda. Na viagem, tivemos 2 grandes cultos na minha ausência. Um foi na quarta-feira e eu tomei conhecimento que foi muito abençoado. O irmão disse, pastor, quem perdeu, perdeu, não tem como recuperar isso. Eu disse, infelizmente é assim a coisa, né? Uns lutam para estar no seu posto e não conseguem, quando que muitos que podem não estão, mas está diante de Deus, né? No domingo foi rodado um culto, e irmão Paulo, inclusive, me passou, e foi muito vindicado, né? Falando sobre renovar as forças e assim por diante. Então, quem estava, pediu até cópia do culto, né, Moisés? Então, isso é gratificante, saber que Deus tem nos ajudado. E nós ali trabalhando domingo para Deus. E muito bom ver o irmão Flávio aqui dentro, muito bom. E fiquei sabendo que os cultos foram tremendamente abençoados, e vai continuar sendo. Mas eu preciso falar algo com os irmãos
sobre nossos compromissos com as coisas de Deus. Eu cheguei aqui hoje, dentro do horário que eu sempre chego, eu vi o irmão Ronaldo, mas já não é a primeira vez. Algumas vezes eu vejo só ele e os menininhos dele fazendo a escolinha. Isso, irmão, é relaxo para com as coisas de Deus, fazer pouco nas coisas de Deus. Eu disse para ele, continue, ele não se queixou nada, disse, continue, Deus vai te honrar. Continue fazendo o teu melhor para Deus. O irmão Branham não teve época que ele foi diácono, foi administrador, pastor, foi só ele sozinho. E olha o que Deus fez com ele. Então continue fazendo o que Deus mandou. Só para quando Deus mandar você parar. Aquele que mandou começar, manda parar. E a gente lida com as coisas há muito tempo, tem essa experiência nisso. Se o pastor deita, se o pastor senta, a igreja deita. Se o pastor deita, a igreja rola. A verdade é essa. Então nós temos que estar toda hora ajudando. Tudo é para ajuda nossa. Tudo é para ajuda nossa. Deus faz coisas, Deus me levou em Curitiba, Campo Largo, para ajuda daqueles irmãos. Eu vou falar depois. Deus me levou a Alecrim para ajuda daqueles irmãos. Nós tem testemunhas que estavam juntos conosco. Tudo é para ajuda. Então todo o puxão de orelha, toda a exortação é para filho. Bastardo não precisa. Irmão Hermes, o filho precisa. A Bíblia diz qual filho há e que o pai não corrige. Então, essa mensagem à ordem da igreja diz assim: foi perguntado ao profeta quais os instrumentos que ele deveria ter na igreja. Ele disse: o órgão e o piano são propriedade da igreja. Mas se os irmãos quiserem, ele diz assim no parágrafo 146, porém, se eles têm seus próprios instrumentos e são membros aqui da banda, de uma banda, não só uma pessoa que vem e toca de vez em quando e vai. Eu vi isso aqui, irmão Paulinho. Uma pessoa para tocar na igreja do irmão Branham tinha que ser uma pessoa assídua, fazer parte. Você imagina quem diaconiza, quem ajuda no diaconato, quem é um diácono, quem faz todas as coisas. Tem que ter compromisso com as coisas. Veja bem, ele diz assim: tem que ser uma banda na igreja, a igreja comprará uma trombeta, um homem que toca. A igreja não comprará uma trombeta, um homem que toca aqui e amanhã pela noite em algum outro lugar e vem de vez em quando e toca um pouco. Veja. Não, senhor, tem que ser uma banda aqui mesmo, uma banda organizada, com um líder. Então a igreja lhes fala quanto a comprar o instrumento. É uma coisa, para você entender. Por favor, explique como podem os diáconos manterem as pessoas no santuário antes. O irmão Branham pede que eles ajudem a ler a pergunta. Manter as pessoas caladas antes e depois do serviço. Ele diz assim: muito bem. Sugerirei isto, irmão. É uma sugestão. Aí há uma grande coisa. Desejaríamos ter mais tempo para dedicá-lo, porque significa algo para nós. Vem. Agora, a igreja não é... Agora, segundo disse, os diáconos são a polícia da igreja. Agora, o policial tem que estar no posto de dever. O culto começa às 9h e os diáconos chegam às 9h30. Tá certo isso? Não tá. Então veja bem. Os diáconos são a polícia da igreja, porém a igreja não é uma casa de reunião geral para confraternidade, amizade, passatempo. A igreja é o santuário de Deus. Aqui viemos. Se queremos nos cumprimentar, eu irei à tua casa e virás à minha, vamos à casa um do outro e nos saudaremos. Não está correto brincar na igreja, falar e coisas semelhantes quando vimos aqui. Eliminemos o assunto completo de nossa mente. Vejam, como fazíamos anos atrás, diz o profeta.
A irmã Gart era pianista, quando eu era o pastor aqui. Eu tinha que ser pastor, diácono, administrador e tudo demais que fosse, bem? Porém, tinha que fazê-lo. Agora vocês não têm que fazê-lo nesta forma. Quer dizer, tem pessoas que foram colocadas, eleitas, elegidas para esse trabalho. Vocês não têm que fazer isso. Agora vocês têm homens para realizá-lo. Eu tinha cooperador, o irmão Stuart, e todos na porta tinham livros amontoados livros amontoados na porta e assentados numa cadeira, e quando alguém entrava, lhes mostrava o lugar para guardar o casaco, ou lhes ajudava a conseguir assentos. Os diáconos têm que estar observando isso aqui. Para conseguir os assentos. Lhes dava um inário e lhes pedia que estivessem em oração. Eu estou dizendo que isso era antes do culto, irmã Camila, não durante o culto. Estou falando em questão de horário. Lhes dava um inário e lhes pedia que estivessem em oração. Então todos permaneciam em seus assentos e oravam silenciosamente até o tempo de começar. Então, tem que estar antes ou não tem que estar antes? No seu posto de dever. Oravam antes de começar. Estavam nos seus assentos antes do tempo começar. Veio, e então, a hora de começar, se levantava a pianista, a irmã Gart, e começava a música quando as pessoas se reuniam. Sugeriria que a organista subisse com alguma música suave. Suave. Se ela não pode estar aqui, põe uma gravação dela, uma música suave e sacra. E se as pessoas começarem a falar e se comportar dessa forma, que um dos diáconos vá ao microfone do púlpito e diga: psst, faça assim, diz o profeta. Olha como que Deus não operava nesse lugar. Diga isso, dessa maneira. Diga: queremos que venha aqui ao tabernáculo para adorar, mas não façamos barulho. Escutem a música, tome seu assento e assente-se. Seja reverente, vem, ore e leia a Bíblia. Aqui no santuário é onde mora o Senhor, e queremos que todos sejam bem reverentes e adorem. Não que estejam caminhando e falando antes do serviço. Reúna-te se tens vindo aqui para falar com o Senhor, ore em silêncio, leia a sua Bíblia. Precisa explicar mais que isso? Não precisa. Então, os diáconos chegarem mais cedo na igreja, as esposas ajudarem os diáconos, chegarem mais cedo. Não é só o irmão Ronaldo que tem criança, não. Tem mais irmãos que têm crianças que precisam da escolinha. E a partir de hoje, irmão Paulo, a escolinha das crianças começa às 9 horas. Você que é espiritual entende que você tem que estar antes das 9, não é chegar às 9h15, 9h20. Os diáconos antes, o pastor chegar antes dos diáconos não está certo. Os diáconos têm que estar antes. Se a escolinha das crianças começa às 9, os pais têm que estar aqui com as crianças 15, 20 minutos antes, e os diáconos já têm que estar no posto do dever. E eu não gostaria de tocar nisso, pois estamos tão grandes, tão longe dessas coisas, e tem que estar tocando, mas a gente vai tocar se houver necessidade. Mas veja bem o compromisso que você tem para com seus filhinhos. E você é o exemplo dos seus filhos. Quando você leva a coisa de qualquer jeito, você vai ter um filho crescendo na obra de qualquer jeito. Se você faz a coisa correta, você vai ter seus filhos, você é um exemplo para os seus filhos. Então, eu não queria tocar mais nesse assunto. 9 horas, irmão Ronaldo, é a escolinha das crianças. Você começa a escolinha. Então, 9, e já vai ter gente no santuário antes das 9. E eu quero que você aceite isso como uma lembrança de como era os nossos tempos, como disse o profeta de antigamente. Tá bom? Amém? Eu tenho uma criança, tenho que estar na escolinha com ela. Eu creio na mensagem do profeta. O profeta disse: se Deus está no seu coração, você não espera as portas do tabernáculo se abrir para entrar ali e ter companheirismo com seus irmãos. Amém? Deus vos abençoe.
Veja bem, irmãos, eu senti de ler isso aqui, talvez o irmão esteja na conexão, nem pedi permissão. Eu perguntei ao irmão se estava tudo bem. O irmão Rodrigo, ele não está vindo nos cultos, e não preocupa, pode ficar tranquilo, eles estão bem. E ele tem algum tempo que esse irmão acompanha nós, e ele manda os dízimos, e não vem no culto. E tem muitos não, alguns aqui que vêm e não conseguem crer no dízimo. Desculpa falar, mas é a realidade. É uma arma que o diabo tem contra essas pessoas, que eles não estão percebendo. Que a porta para Deus abençoar uma pessoa material é o dízimo. Se eu for chamar, Maluana, testemunhos aqui, irmão Luiz, contar os testemunhos que, né, irmão Adriano, que Deus tem feito, irmão Paulo, é o segredo, né, irmão Rodrigo? Porque é a lei da semeadura. Para coisas espirituais, é coisas espirituais, para materiais é material. O dízimo é mandamento do Senhor para Deus repreender o devorador, abrir a janela do céu. Não tem outra receita para isso. Ah, mas quem não dá dízimo vai para o inferno, pastor? O irmão Branco diz assim, eu não posso falar isso, eu não sou juiz, mas de uma coisa eu tenho certeza, todo filho de Deus é dizimista. Mas para aí, gente. Então não precisa outra resposta, irmão Esther. Então esse irmão, para vocês terem noção, irmão Ronaldo, ele não veio nos cultos ainda, ele nem conhece vocês, não conhece a sua igreja. Mas ontem ele mandou isso aqui para mim. Ontem ele mandou. Eu perguntei, está tudo bem, irmão? Ele disse, tudo bem, graças a Deus. Deus cuida da gente. Aquele irmão, Maurício, que eu comentava contigo. Ele diz assim, eu escuto a palavra de Goiânia. Falar em Goiânia, terça-feira começa o Encontro Nacional de Pastores. Eu, dessa vez, não vou poder ir, já comuniquei, mas em agosto, se Deus quiser, eu vou estar lá. É meu povo, é meu lugar. Mas não temos condição de comprar uma passagem tão simples assim. Hoje eu vi o preço, cheguei, queimou meu coração para estar lá. Hoje fui ver o preço, 2.900 para estar ali. Então não tem como. Então eu tive muitos compromissos esse mês e a gente teve outros compromissos, mas Deus sabe. Em agosto nós vamos estar ali, se Deus quiser. Mas terça-feira começa, você deve acompanhar em casa os cultos. Só tenha lucro, não tem prejuízo, porque vocês são bem ensinados. Aí ele diz assim, eu estava escutando Goiânia, a palavra de Goiânia, e até que um dia apareceu para mim, num sonho, o pastor e sua esposa. Ele não conhece, não lembra, ele conhece, mas não lembra da nossa fisionomia, tem muitos anos. Ele diz assim, apareceu o senhor, num sonho, o pastor e sua esposa. E eu pensei, eu conheço esse casal. Mas tem mais de 20 anos, nós já é bem mais... Eu conheço esse casal. Tempo depois, procurei nas redes sociais e achei. Fiquei feliz quando vi a foto de perfil de vocês. Foi a mesma foto que apareceu para mim num sonho. E lendo a mensagem do profeta, no app, da palavra original, né? Numa mensagem, só não me recordo qual, onde o profeta fala que temos que reconhecer um pastor espiritualmente. Daí me lembrei do sonho e comecei a escutar o senhor, o pastor. E uma vontade de dizimar, oh Deus amado, o eleito não sossega enquanto não cumprir aquilo. Uma vontade de dizimar e comecei a fazer e tenho sido abençoado. E espero em breve estar com vocês. Um abraço, pastor Adilson. Tu pensou, irmão Ronaldo, o senhor também já teve experiência. Lembra de descer na sua frente, assim. É isso que você tem que fazer. Então a gente fala que não é espiritual, mas é espiritual, mano. Já pensou ter um sonho, ver a foto, irmã Esther? E quando você vê, procurar a gente, achar era a mesma foto do sonho. Eu disse, não, eu preciso reconhecer um pastor e devolver aquilo que não é meu, aquilo que é de Deus. E diz, tenho sido abençoado, e vai ser muito mais. E a maior bênção vai ser ele estar conosco um dia desses, Deus trazê-lo aqui,
e ele congregar, tomar da ceia com a gente, e ele é um escolhido, um eleito de Deus, não tem nem dúvida disso, porque o comportamento mostra isso, né, irmão Flávio? Então que Deus abençoe esse irmão, e não pedi permissão, mas já acabei sentindo fazer isso aqui, e ele vai, se está na conexão, vai me entender. Muito bem. O irmão Ronaldo teve essa experiência. Um dia disse que um desespero, tinha meio que se atrapalhado ali, alguma coisa. Ele pediu: Senhor, eu não estou bem, o Senhor me mostra. Que desceu na frente dele assim. É isso, né, irmão Ronaldo? E ele foi lá e começou a fazer. Então, irmãos, é o segredo de Deus, a lei da semeadura. Vamos nos pôr de pé, ler a palavra. O irmão Celso, acho que está viajando, ele falou que ia fazer uma viagem. Romanos capítulo 12, verso 3 a 8. Quero que Deus coloque no seu coração o recado que vamos trazer aqui. Eu sinto que Deus nos revelará isso aqui. Paulo falando aos romanos, ele diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Guarde esse versículo aqui. Não saiba mais do que convém saber. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Membros uns dos outros. De modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, que use esse dom exortar. O que reparte, faça com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Que o Senhor acrescente as bênçãos a esta palavra. Assentai-vos. Não saiba mais do que convém saber, mas saiba com temperança. Irmãos, eu viajo algumas vezes, e este mês a gente fez 2 viagens direcionadas por Deus. Os resultados mostraram isso. E eu conversando com a irmã Nair, vindo de São Paulo, melhor de Curitiba já, a gente tem que ver o que Deus quer fazer com a gente. Buscar cada dia estar na vontade de Deus. Falei com o irmão Adriano, disse: irmão Adriano, eu não sei o que Deus quer fazer. A gente se sente tão pequeno, e Deus levando a gente a esses lugares para ajudar pessoas. Isso não é o homem, isso é Deus. Veja, irmão Rodrigo. E elas foram inspiradas, essas viagens. Graças a Deus por isso. E quando Deus me falar para fazer algo, eu vou fazer. Quero que Deus me ajude a fazer. Mas sabe que a gente observa nestas viagens, nesses lugares, não estou dizendo propriamente aonde passei, mas numa geral, fazendo levantamento, acompanhando casos dos companheiros, como me desceu essa inspiração, não queira saber mais do que convém saber. Por quê, irmão? O Espírito está agindo da mesma forma em vários lugares, em todo lugar. O Espírito está agindo. Mas o Espírito de Deus também está agindo. Agora, uma das coisas, irmão Luiz, que eu observei, é o espírito de insatisfação entre o povo.
levando o povo a não estar satisfeito, contente com o que Deus tem lhe dado para o seu lugar, para a sua região. E começa só a escutar coisas de fora. Eu não confio, não consigo ter confiança em quem convive escutando tudo quanto é coisa. E olha que eu sou centrado, não acabei de falar que nós temos um encontro. Porque eu disse, vocês são bem ensinados, quer dizer, vocês têm que entender o que eu quero dizer. Agora veja, irmã Luana, um espírito de insatisfação, porque está ouvindo calúnia, difamação de outros. E isso tem edificado, eu perguntei ao ministro, que benefício traz esse assunto que nós estamos conversando aqui? Que benefício traz? Saber quem foi que começou, quem não foi que começou. Não está aí a obra, nós não estamos incluídos nisso. Ah, vou ficar batendo nisso, né, moço? Porque foi isso. Irmão, contra fatos não é argumento. Estamos aqui. Agora vou ficar debatendo isso, irmão? Quer saber quem matou a onça, só quer saber que a onça está morta. Eu estou aqui, crendo na mensagem, amando esta mensagem. E como disse o irmão Luiz, ai de nós se não tivéssemos um profeta. Mas há pessoas que estão com os ouvidos aguçados, para ouvir outros lugares. Não tem aqui, não está satisfeito aqui. Veja bem, em muitas viagens eu vejo que o inimigo tem trabalhado da mesma maneira em todo lugar. Pessoas boas, irmãos. Pessoas boas. Que pegaram o espírito, irmãos. Boas. Como na reunião do Mambrana, aquele espírito no culto, que ficou na mensagem escrito ali, a serpente ferida, ele disse, bons irmãos começaram a dizer que ele era Jesus. Ele falou assim, eu vou parar, eu vou embora e vocês vão ser culpados. Eu sou apenas seu irmão. Eu não sou mais que isso. Ele puxou as orelhas, os irmãos foram e acertaram. No outro culto, os irmãos acertaram. Então, para você ver como o Espírito pega. Aí ele segue dizendo, eu escrevi aqui, eles pegaram o Espírito, um Espírito de satisfação, têm ouvido outras fontes que não é do seu pastor. O diabo tem causado estrago nas mentes das pessoas. Ah, pastor, eu não vou caminhar mais, eu vou dar um tempo, porque eu ouvi isso, ouvi aquilo, e vai dar um tempo, muito tempo. E não sei se haverá tempo para esse tempo. Se para, olha para trás, eu vou dar um tempo, você dá um tempo, não sei se haverá tempo para você voltar no tempo. Porque o diabo está de olho. O diabo não consegue te enganar, não te faz você crer numa denominação, o diabo não consegue fazer você descrer que o batismo é verdadeiro, que a ceia do Senhor é verdadeira. O diabo não consegue, porque você já desceu. Você ama o profeta, você crê no profeta. Você não vota para o sistema, nem que, como diz o outro, nem que a vaca tussa. Mas o que ele quer fazer? Confusão na sua mente. Te prejudicar de ser abençoado. Por quê? Porque dão lugar a esses espíritos. Aí Paulo vem e diz assim, não queira saber mais do que convém saber. Se fosse para você saber de tal coisa, Deus teria te dado alguém para te ensinar aquilo. Não é verdade? Veja, tudo vem. O pastor é a porta. Não existe outra maneira. Mas Jéssica, fica à vontade, tá, Jéssica? Veja bem. Então, não saber mais do que convém saber. Então, irmão, se está escrito isso, é porque Deus tem, irmão Rodrigo, uma porção para cada um. E o profeta diz que riqueza é estar satisfeito com a porção que Deus te deu. Então Deus tem uma porção para cada um. Quando você concebe isso em seu coração, quando você descobre a sua posição no corpo local da igreja, Deus te sustenta ali, irmão. Aleluia, Deus te sustenta ali. Mas o diabo vem com coisas de fora para tentar tirar sua paz. Lembra, irmã Suzy? Eu quero saber se eu só sei que o cordeiro morreu. Alguém um dia assistindo um assunto com a família, essa semana eu pensei nisso, a irmã Suzy deu a resposta. Eu não quero saber, eu só sei que o cordeiro morreu por mim. Eu estou livre.
Essa é a nossa posição. Agora, enquanto a pessoa não aplicar isso na vida, esse versículo aqui, não quero saber mais que me convém saber. Deus já me deu. Enquanto a pessoa, irmã Luana, não aplicar isso na vida, ela corre o risco de tocar na arca. Isso é eu que coloquei. Corre o risco de tocar na arca. Porque toca onde não é para ela tocar, ou seja, se envolve em assuntos que não é para ela. Se envolve, irmão, em assuntos que não é para ela. E aí começam a aparecer as ideias. Surgem os porquê. Por que isso está assim na igreja? Por que as irmãs não tocam de tal jeito? Por que o pastor viajou? Por que isso aqui? Por que o Rodrigo está vindo tão bonito? Tem alguma coisa. Começa os porquês dentro da igreja. Por quê? Por quê? Por quê? E aí você tem, quando você concebe essa palavra aqui, não saiba mais do que convém saber. Você diz assim, mas não é para mim. Você começa a conversar com você mesmo, mas não tem nada a ver com isso, Adilson. Sai fora disso aí. Por que o Natan tá bonitão? Por que o Moisés está ali, magro? Por quê? Deixa ele. É coisa dele, não é para mim. Graças a Deus pela vida de cada um. Que coisa, é tremendo isso aqui, me veio na mente. O profeta disse, se nós descobrirmos a vontade de Deus em nossa vida, nós evitaríamos muitos problemas. Muitos problemas. Aí veja, começa a aparecer as ideias, os porquês, e às vezes acha até que o pastor está fazendo algo errado. Aí não sou de acordo, eu vi isso aí. Mas por quê, pastor? Não, que eu vi num lugar, o pastor e tal. Tem alguma coisa errada, porque o profeta diz que o nível de fé da igreja não passa o nível de fé do pastor. O pastor é a boia da caixa d'água. Ovelha não vai na frente, ovelha fica atrás. Ovelha segue. Não é verdade, meus irmãos? E quão feliz nós temos o privilégio de sermos ovelhas. Mas aí veja, começa a achar que o pastor está fazendo algo errado, mas o pastor tem a liderança do Espírito Santo, e ele já descobriu e sabe o seu lugar. Então descanse, por isso você deve confiar no seu pastor. Agora vamos ver, irmão Adriano, como que é difícil. O profeta diz assim numa mensagem, eu acho que, eu não lembro qual mensagem que é, ele diz assim que ele não queria ter um administrador que só balançasse a cabeça para ele. Lembra dessa mensagem? Mas também ele diz assim que jamais um obreiro, um administrador deve dizer o que o pastor deve fazer. Então não é que não pode falar nada, mas deve falar. É para mim falar sobre isso? Irmão, que Deus nos ajude. Eu estou falando de coisas para blindar vocês, porque eu tenho visto acontecer, e Deus me inspirou a falar isso. Por quê? O tempo do profeta foi assim. O tempo do profeta foi. E outra coisa aqui, a pessoa começa, lá no livro de Levíticos, 19, versículo 16, as repetições das leis ali, diz assim: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas terá temor diante de Deus. Isso aqui aplica-se espiritualmente também. Eu sou o Senhor. Não fareis injustiça no juízo, não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande, com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não te porás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Não aborrecerás o teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo, nele não sofrerás pecado. Veja, irmão, não andarás como mexeriqueiro. E é o que o Espírito tem feito por aí. E o mexeriqueiro, você busca ali o significado, irmão, do mexeriqueiro, é o que leva e traz. É o que levanta a coisa sem se conhecer. E como que vai saber?
Pega algo que foi dito e aquele já pegou de outro, e já pegou de outro, não sabe. Aonde está a verdade? Começa furando o pneu da moto, da bicicleta. Quando chega lá no outro, a bicicleta já quebrou em 5 pedaços no último. Aí vai ver, não era nada disso. E isso é que tem causado os males. No livro de Provérbios 6, 16 ao 19, diz assim: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Você viu o que o fulano fez? Você viu o que o pastor lá de tal lugar fez? Você viu isso? Eu não vi nada, não quero saber. Eu estou crendo na mensagem. Estou amando seguir esta palavra e me dedicar a ela. Agora, por quê? Então eu creio que nós, entendendo isso, nós vamos ser muito felizes. Não vamos cair em problemas, entrar em problemas que não é nosso. Por exemplo, o profeta, nesta mensagem respeito, ele diz assim no parágrafo 99 ao 104. Bom, Rodrigo, ele foi questionado por estar fazendo algo. E olha o que ele diz. Um ministro batista me escreveu uma carta um par de dias atrás aqui em cima. Ele me repreendeu. Que coragem. Ele repreendeu o profeta, irmão Ezequiel. Ele disse: um rapaz que é um preguiçoso como você é, um ministro que seria igual a Elias, os profetas, ele disse: e então ver você sentado em volta da casa, não fazendo nada. Falou para o profeta. Veja bem. Assim que Billy estava atuando como secretário naquele tempo, ele escreveu novamente uma carta. E então ele pensou: bem, eu creio que eu somente responderei. Ele disse, porém ele pensou que seria melhor que ele me deixasse ler a carta antes de responder. O Billy ia mandar direto e disse: não, vou mostrar para o papai. Porém havia muita diplomacia na carta e ele disse: isto não é meu pai, isto é eu. Ele disse: não, eu vou fazer isso aqui. E disse: você justamente disse, respondeu a carta para o rapaz, você disse que papai tinha um ministério como aquele de Elias. E disse: você disse que ele se assentava na margem de um riacho, em algum lugar, com uma vara de pescar na mão, ou nas montanhas, com um rifle em sua mão, e disse: o que você disse isso? O Billy escreveu. Aí ele fez a pergunta: e o que você diria a respeito de Elias, quando ele permaneceu 3 anos ao lado de um riacho? E disse: você não sabe que eles eram levados pelo Espírito de Deus a fazer o que eles estavam fazendo? Está vendo? Todos desejam fazer funcionar da sua própria maneira. Porém, o homem deve ser dirigido pelo Espírito de Deus, e você deve dar respeito a isso. Isso é tudo. Por que ele fez isso? Por que ela está fazendo? Por que na igreja não é dessa maneira? Eu acho que deve ser dessa maneira, irmão Adriano. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho. Quando nós falamos isso, nós estamos tirando a visão do pastor, dos diáconos, da igreja, dos ministros da igreja, dos oficiais, melhor dizendo, da igreja. Veja bem, aqui outro dia uma preciosa alma aqui na cidade viu um outro irmão, o Chico. Ela viu um outro irmão e disse: onde está Bill, que era o irmão branco? E ele disse: ele foi para o Canadá. E ele disse: eu suponho que ele foi caçar. E ele disse: sim, ele foi caçar. Disse: é um contrassenso tal tolice. De novo, caçar. Disse: há um contrassenso sobre isso.
Muito bem. Aquele homem não sabia que eu estava sob o poder do Espírito Santo através de uma visão do assim diz o Senhor. Já pensou, irmão Rodrigo? Para ir. O que você fará no dia do julgamento? Que bem isto faria para mim ir ao lado da cama daquele homem e orar por ele? Em primeiro lugar, ele não crê em mim. E as pessoas, quando elas chegam e dizem essas coisas, como se eu não soubesse que elas creem nisto, ainda que lhe batam nas costas e clamem, meu irmão, todavia você sabe que eles não creem nisto, está vendo? Eles não creem nisto. E você não pode fazer nada por eles. Eles chamarão por você, vem orar. Porém, isso não faz nenhum bem para eles, porque, você está vendo, eles desrespeitam isso. Você tem que crer nisso. Observe estes que realmente creem e veja o que sucede. Estão vendo? Você tem que respeitar isto. Direção de Deus na vida do profeta. A pessoa tocou, irmão Wanderson. Uma direção na vida do profeta e o que sobra para a gente. E eu estou dizendo de ver pessoas com os campos pegando fogo. Por quê? Porque membros fora de ordem, querendo saber mais do que convém saber, se envolvendo em coisas questionáveis, não estão satisfeitos com o seu pastor. Mas que Deus nos ajude a sermos cada vez mais centrados. E olha que eu estou falando aqui para um povo que respeita e honra o seu pastor. Mas já é por amor, para vacinar. Cada vez mais, porque o diabo não brinca. Mas quando se tem ensino, é melhor. Amém? Mensagem em tua casa, 46. O profeta diz assim: estávamos conversando hoje. Os irmãos, você diz, bom, irmão Brana, se você crê no rapto, que o rapto está tão perto assim, então por que você não vai pescar? Se eu colocar, então por que você vai pescar? Né? Não vai. Irmão Brana, você prega que o rapto está aí, por que você vai pescar? Olha a resposta dele. Por que você vai pescar? Ele diz, se eu colocar minha mente constantemente nisto, isso quase te deixa louco. Quando você pensa nas dezenas de milhares de pessoas ali fora, no pecado, que não conhecem a Cristo, e eu penso, aqui estou, o que posso fazer? Parece que a Manaíra vê essa cena quase direto. O que eu posso fazer, Senhor? Me dá uma direção. Lembrei, eu conversando com alguém um dia, irmão Adriano. Por que o senhor não vem aqui? Eu disse, eu não tive direção. Ele disse, eu não creio nesse negócio de direção. Eu disse, eu creio. E com toda a humildade eu digo, se essa pessoa cresce na direção, não teria tantos problemas. Eu não creio, pastor Adilson, nesse negócio de direção. Eu falei, eu creio e quero que Deus continue me dando direção. Eu demoro 5 anos, às vezes, para ir num lugar, 3 anos para ir no outro, mas eu gosto de chegar lá e ter a direção. O profeta diz, tenha cuidado para você estar na vontade dele, senão o diabo te apanhará. O profeta diz, quando você vai para um lugar, quem que te recebe primeiro lá quando você vai numa missão? Mandado por Deus ainda. Quem te recebe primeiro, irmão Anderson? Quando você desce, o profeta diz, quando eu desço do avião em certos lugares, que ele era direcionado para ir, sabe quem recebia ele, irmão Anderson? O diabo. Por isso ele tinha que estar na vontade de Deus, que daí Deus é responsável. Deus é responsável. Se vai sem a direção de Deus, vai sozinho. Aí tem que dar uma volta toda num monte de problemas. Deus não vai te desamparar, mas vai ter que correr aonde não precisava correr, se estivesse na vontade perfeita de Deus. Que coisa! Então ele diz assim, como pode? Milhares de pessoas ali fora no pecado que não conhecem a Cristo, e eu penso, aqui estou, o que posso fazer? Mas aqui está o que eu penso. Eu não posso salvar a ninguém, a não ser que Deus o chame, vem. Eu não posso fazê-lo, eu não poderia salvá-los de qualquer modo, mas todos que o Pai me tem dado virá a mim. Então, se ele não me diz aonde ir, então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer?
Se Ele não me diz o que aonde ir, irmão Rodrigo, então o que eu faço é apenas não ficar totalmente preocupado com isto. Isto seria pior. Eu estou feliz em relação a isto. Eu estou apenas simplesmente com toda a bagagem arrumada e pronta. Você sabe, quando isso chegar, aqui estou, Senhor, simplesmente esperando, dentro da vontade de Deus. Advertência, depois juízo. Voltando a falar, reconhecer o nosso lugar, a nossa posição. A nossa posição. Porque o pastor Joaquim citou algo um dia, ele disse: quem não reconhece a sua posição no corpo, não reconhece a do irmão. Por isso tem problema, tem mágoa, tem raiva, não conheceu a sua posição. Quando se conhece a sua posição, sabe o quê? Sabe que o irmão faz parte do corpo. E eu preciso estar junto com ele. Porque eu não posso maltratar meu corpo. E é assim que a Bíblia diz, não é? Então veja. Deus não chama o homem, né? A juízo sem antes advertir. 36 a seguir. O profeta diz: então, se nossa vida está aqui na terra, nós devemos ir àquele que nos pôs aqui. O Senhor, e falar: Senhor, o que tu queres o que tu tem para mim fazer? O que tenho que fazer? Por que estou aqui? Se é para ser uma dona de casa, uma lavadeira de pratos, se é para ser o que Deus quer que você faça, então você faça isto da melhor maneira que você saiba fazê-lo. Não importa quão pequeno, não importa quão pequeno seja isto. Irmão, eu estava viajando e pensando como que Deus tem ajudado a gente tão pequeno que é, ajudando outros. E comecei a pensar na igreja, eu lembrei da irmã Julieta. Deus é testemunha disso. E eu lembrei e louvei a Deus pela vida dela, e eu falei assim, quieta lá, ninguém vê, mas está orando por mim. Eu sei que tem alguém orando. Tem muitos aqui que não estão em posição de destaque na igreja, mas são os que estão sustentando, irmã Rose, a obra em oração. E quando eu chego de viagem, a primeira ligação que eu recebi de um membro, a primeira ligação quem foi? A irmã Julieta. Ô pastor, tudo bem? O senhor já está de volta? Eu falei, já estou. Que bom, pastor, que o senhor foi dar uma descansada. Estava carregando pedra, mas estava descansando. E o senhor precisa disso mesmo. Eu falei, está vendo, Manoel, para vindicar isso aqui. Disse, Deus abençoe a irmã Julieta. Ela, o senhor tem que ir mesmo. Deus abençoe sua vida. Eu disse, retornei para ela, Deus abençoe a sua, abençoe o Mauri, meu amigo, meu companheiro. Para vindicar. E o que eu vou ler agora aqui. Cada um de vocês tem um lugar no corpo. Faça funcionar aquilo que Deus deu para você funcionar. Um é um ponteiro maior, o outro é um ponteiro melhor, mas tem muitas molinhas atrás do relógio, que se não tiver êxito, os ponteiros não funcionam, irmão Anderson. Tem uma irmã Luana que ora por mim, eu sei. Um irmão Anderson. Sempre, pastor, eu não tiro tempo de consagração, mas um levantar de mãos ao seu pastor. Um pedido de oração, irmã Ju. Senhor, abençoe meu pastor nesta viagem. Isso move, irmão Luiz, com a mão de Deus. E essa aqui ora por mim. Essa ora também. Eu sei que ora. Veja. O profeta diz assim, veja. Por mais pequeno que seja, você tem que fazer, você tem uma missão. Você diz, bem, o problema disso é que cada um de nós quer fazer o trabalho do próximo. Todos queremos carregar a bola, como dizemos. Todos querem estar no lugar do outro. Aí vai um membro lá da porta, um membro sabendo das coisas de outro lugar. Não é tua comissão isso. Esquece disso. Você foi chamado para ouvir a palavra aqui. Agora veja. Todos nós queremos fazer o trabalho do próximo. Tal como este relógio que tenho aqui. Aqui agora. Aqui. Cada movimento aí dentro, por pequeno que seja, tem seu lugar. Tem seu lugar. Todas as partes deles não podem ser os ponteiros. Não tem como. Agora, eu olho aos ponteiros para ver que horas são.
Porém, se alguma dessas pequenas rodas ali dentro se estraga, isso não poderá manter a hora exata. O corpo de Cristo tem que estar em sua posição em harmonia. Então podemos olhar e ver qual é a hora do dia. Então o mundo estará olhando para ver o que é, porém eles estão observando a você. E se você é só uma molinha, a molinha principal, ou seja, o que for que você seja, faça o melhor trabalho possível nisto. Eu não sei quem eu sou, pastor, você é uma molinha que você ora pela obra, você está na sua posição, você faz parte. Agora, porque temos uma responsabilidade pela qual teremos que responder a Deus algum dia. Todo homem que vem sobre a face da terra tem que responder a Deus por uma responsabilidade. E para muitos de nós, uma administração. Nós temos que responder por isso. Esta responsabilidade é uma administração que tem sido comissionada por Deus para nós. Eu creio que vocês estão entendendo o que Deus está falando. É coisa que não é para menino, não. Nós temos a mensagem, nós cremos. Mas nós temos um lugar que Deus nos deu, e esse lugar é de todos nós fazemos funcionar esse relógio, essa máquina local. Eu não quero ser culpa de uma mágoa, algo no meu coração contra alguém, impedir do relógio marcar a hora. Impedir de ter curas na igreja, impedir do irmão ser curado, invalidar um culto para o outro por minha falta de reverência. Eu sou filho, levantar a mão e dizer: Senhor, tira de mim tudo que não provém de Ti. Pregamos ali na cidade de Campo Largo, para resultados diferentes, faça algo diferente. Se você quer algo que não quer receber algo que nunca recebeu, faça aquilo que você nunca fez. Terminou o culto, como? Irmã Luísa, vocês estavam lá? Terminou o culto, irmão Paulo, eu acho que uns 25, 30 minutos, mais ou menos, o povo orando, clamando, chorando, pessoas se abraçando, pessoas reconciliando, pessoas sendo curadas, pastor ajoelhado, esposa ajoelhada. Eu disse: quebra essa coisa, de Deus falando, quebra essa coisa de eu não suporto tal coisa, eu sou fulano de tal. Quebra, se humilhe perante Deus. Pessoas vindo dizendo: pastor, hoje eu vim aqui para Deus falar comigo, e Deus falou. Não que Deus não use meu pastor, mas eu queria ouvir isso que eu precisava ouvir. E não foi tapinha nas costas, não, foi acerto. Aleluia! Nós temos que responder por essa responsabilidade. Não importa o que isso seja, como eu disse, é um momento. Uma dona de casa, então seja uma dona de casa genuína. Isso é correto. Se essa comissão é para ser um agricultor, seja um agricultor genuíno. Seja o que for que Deus tem posto para você fazer, você tem uma administração para com aquilo, você tem que responder a Deus por aquilo, porque toma todas essas coisas para fazê-lo funcionar. Aleluia! Você crê nisso? Eu sou o quê? Eu sou uma parte. E essa parte eu quero fazer bem feito. Eu fui chamado para orar. Um dia uma irmã no carro do profeta disse: irmão Brana, eu fui chamada para pregar. Ele falou assim: você não foi chamada para isso. Vá orar a Deus. E assim nós devemos de pensar. Qual a minha posição? Porque enquanto, irmão, nós não estivermos esta palavra injetada em nossa vida, nós vamos continuar, é tendência do homem. Por isso eu li para vocês ali, diz os mandamentos lá no livro de Levíticos. Não agir como mexeriqueiro. Porque a tendência do homem é querer escutar mais, mas você deve de filtrar as conversações e tirar essa ansiedade. Pastor Joaquim tem uma mensagem intitulada Ansiedade. Lembra, irmão Adriano? E eu pensei que era algo sobre a nossa saúde, alguma coisa, pensei ansiedade. Ele mostrando que ansiedade é essa, de saber de uma coisa e ter que contar para o outro. Não pode segurar. Alguém soube do negócio e vem e diz para ele assim: pastor, eu descobri isso aqui, o irmão está em problema, assim, eu descobri isso. Ele falou: quando? Hoje.
Ele falou, já sei disso há 12 anos, e não falei nada para ninguém. Você descobriu agora e veio me contar. Ansiedade de levar coisas, trazer coisas. Cele os seus ouvidos para a palavra. Porque o diabo quer isso mesmo, Rodrigo. Ele não conseguiu nos parar, ele não te leva para o mundo, ele não faz você cortar seu cabelo, ele não faz você cair em problema nenhum. Ele quer o quê? Colocar no seu coração algo contra outro, que diz que Deus abomina, e fazer ouvir coisas que não é para você ouvir, dar palpite naquilo que não é para você dar. Eu digo, até quem viaja comigo, com Ezequiel, os jovens, Deus preparou, até quem viaja tem que ter comissão para viajar comigo. Porque o que eu digo para vocês? O que vocês veem de bom lá, tome como exemplo. O que vocês veem de errado, vocês não comentam com ninguém. Por quê? É fuxico. Boca calada. Profeta, se você veio num culto para ver Deus, Deus estará ali. Se você vem para ver o erro está ali. Então, para você ser feliz, o profeta diz que os apóstolos eram homens de poucas palavras. E a Bíblia diz ser breve em ouvir, mas tardio em falar. Então, leva uma vida, e Paulo vem e diz assim, temos uma vida quieta e sossegada. Pessoas que gostam de confusão, gostam de... Mombrano um dia pregou uma campanha, chegou num lugar, uma moça encontrou ele e falou assim, Mombrano, o senhor pregou, tocou em todas as coisas, mas uma coisa o senhor falhou em tocar. E alguém, Mombrano disse, olha, ele deve ser uma cristã. Alguém disse para Mombrano, ele era a chefe das mexeriqueiras. A chefe. Deus nos ajude a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Você faz parte dessa igreja. Agora, para nós encerrarmos aqui, descobrir o nosso lugar. Quando você descobrir a sua posição, você paga o preço primeiro por sua posição, depois pelo outro. O profeta descobriu o chamado dele. E ele vem e diz assim nesta mensagem, para nós encerrarmos. Quando você descobre, irmã, a sua posição, você cede seus direitos. Você tem que ceder, porque você não consegue caminhar sendo seu governante se Cristo quer ser seu governante. Você não consegue seguir sendo seu próprio guia se Cristo quer ser o seu guia. O Espírito Santo é seu guia. Então veja, um velho amigo meu disse uns 2 dias atrás, eu estou ficando tão cansado de viver dentro de uma mala. E eu disse, querido irmão, eu desejo te perguntar algo. Eu desejo te dizer algo. Eu estou com saudades de casa. Eu tenho estado com saudades de casa por 20 anos. E eu não tenho nenhuma casa para ir, vem. Isto é verdade, isto é uma coisa horrível para se dizer. Eu poderia sentar e chorar para ir para casa em algum lugar e eu não tenho nenhuma casa para onde ir. Todos os lugares que eu vou, eu não posso ficar lá alguns dias. Eu estou pronto para ir para outro lugar. Eu acho que tenho estado desta maneira. Eu nasci desta maneira. Minha esposa me chama de brisa agitada. Eu simplesmente estou aqui e ali. E esta é uma posição difícil para estar. Mas eu penso que tinha que ser desta maneira por causa do meu ministério. Mas muitos de vocês admiram. Agora, somos simplesmente um grupo familiar nesta manhã, não somos? Mas eu estou com saudade de casa. Eu quero ir para casa. Eu não sei para onde ir. Você diz que tal ir para Arizona? Sua família está lá? Tudo bem. Por 2 ou 3 dias e eu tenho que ir para outro lugar e eu vou lá e então tudo bem lá por 2 ou 3 dias e eu tenho que ir para outro lugar. Então não há simplesmente nenhuma casa para ir. Mas ele tinha vontade de ter. E eu estou com saudade de casa. Bem, há uma casa. Em algum tempo eu irei para lá.
mas eu tenho que vos ajudar primeiro. Porque Deus havia chamado ele para isso. Ele tinha que nos ajudar primeiro. Ele tinha que estar na posição dele, irmãos, para nos ajudar, contrariando todo o desejo que ele tinha. E muitas vezes nós, irmão, tão pouco para nós fazermos. A pessoa não pode perder o gosto pelas coisas de Deus. Você deve pensar, o meu lugar é na casa de Deus, eu tenho uma posição ali, mas ninguém me vê, mas eu tenho minha posição ali. Aí a coisa vai começar a andar, vai começar a mudar, pessoas buscando prazer, buscando coisas, quando não há nem necessidade daquilo. Mas ele cedeu, Jesus cedeu os seus direitos. Jesus chegou lá e disse assim: Pai, se possível, passe de mim esse cálice, mas no entanto, faça a sua vontade. Veja, o William Branham segue dizendo aqui nessa leitura: mas eu tenho que ajudar vocês primeiro, vem, é para isso que eu estou aqui, para vos ajudar. E até que esse tempo chegue, quando eu não puder vos ajudar mais, então eu quero ir para casa. Então eu realmente vou gastar tanto que eu não desejarei voltar. Eu vou gostar tanto desse lugar que eu não desejarei voltar. Eu deixarei Jeffersonville, estarei fora por poucas semanas. Eu desejo voltar outra vez. Eu quero ir para Arizona. Eu acho que isso é maravilhoso. Eu quero voltar outra vez. Eu vou para outro lugar. Eu quero voltar outra vez. E eu venho aqui, vou ali, e então eu penso que eu quero ir para cá. Chega aqui, fico por poucos dias e vejo todos vocês, e quando ir para o outro lugar, eu quero ir para outro lugar. E eu tenho os meus filhos espalhados pelo mundo, ou aqueles que eu gerei para Cristo. Então eu não tenho casa, eu desejo ajuntá-los todos num desses dias, e nós vamos estar juntos. O Pai permitindo, então nós teremos uma casa onde não teremos que perambular mais. Vem, cansados de vaguear sem nenhum lugar para ficar. E eu aconselharia qualquer pessoa para nunca ser uma pedra rolante. Bem, a não ser que seja por algum tipo de ministério que temos desta maneira. Porque temos dessa maneira. Eu simplesmente daria qualquer coisa nesta manhã, se eu estivesse em um lugar aqui na terra, onde eu pudesse ir e dizer: esta é a casa. Se eu tivesse, eu daria $1 milhão. Se eu tivesse um lugar onde eu pudesse dizer: rapaz, eu simplesmente amo tanto isto, eu não quero sair mais daqui, eu daria qualquer coisa, mas eu não posso encontrar. Bem, eu estou como Abraão estava procurando outra cidade. Eu não posso encontrá-la, mas eu sei que existe. Certamente não posso me ajustar a qualquer lugar nesta terra. Isso simplesmente não parece. Boas pessoas, bons lugares. E você vai aqui, está muito molhado, você vai ali, está muito seco, você vai aqui em cima, está muito frio, você vai lá embaixo, está muito quente. Vem, não existe lugar, não há um lar. Eu não quero tomar o meu tempo chorando nos seus ombros, mas eu estou agradecido porque Deus me fez assim. Em outras palavras, eu reconheço o meu lugar. Tinha tanto desejo, mas ele cedeu para estar no seu posto. É isso que ele tinha que dar conta. É isso que cada um tem que dar conta quando reconhece o seu lugar. É só isso, nada mais. Deus não vai te cobrar além daquilo que Ele te deu. Você crê nisso? Então veja, não queira saber mais do que convém saber, mas saiba com temperança. É para mim isso? Eu devo dar opinião nisso? Eu devo fazer isso? Não, então eu não vou fazer agora. É para mim fazer, Senhor? Quebram de quebrar, eu vou estar no meu posto de dever. É isso que Deus quer ouvir de nós. Amém? Irmã Zilda, Deus vos abençoe.
Estivemos ali visitando a irmã Zilda, orando com ela. Foi para ser rápido, mas saímos de lá perto de meio-dia. Jair Cardoso, Deus abençoe, irmão Jair. Deus continue te abençoando, estamos aí à tua espera. Irmãos Valdina Souza, Deus abençoe. Irmão Miqueias, Deus abençoe, irmão Miqueias. Um abraço, meu companheiro. Irmão Júnior Batista, irmã Maria de Moura, Nelly Flor Reinaldo, irmão Wagner, Nelly é sua tia lá da feitoria. Deus abençoe, irmã Nelly, tia do irmão Paulo Vasques, esse grande homem aqui. Deus tem ajudado ele e vai continuar ajudando. Irmão Wagner, Deus abençoe, irmão Wagner. Irmã Fátima Machado de Lima, irmão Noel de Oliveira. Deus os abençoe, cada um que estava na conexão. Um grande abraço e até quarta-feira. Deus vos abençoe.